Estamos começando mais uma entrevista aqui na Mind. Hoje a gente vai falar com um cara que é palestrante internacional, ele é professor e ele também é top voice no LinkedIn. Então roda a vinheta e vamos trocar ideia. Estamos aqui com esse gênio, esse crânio, essa referência mundial. Cristiano Santos. Tudo bem, Gui? Como é que tá? Como é que você tá, velho? Tudo certo? Tudo bom, gente? Cara, que honra de ter aqui, velho. Rapaz, eu falo mesmo, porque assim, que experiência gostosa de ver você aí. A gente já se conheceu em outras ocasiões aí no mercado e agora poder conversar com você um pouquinho sobre a minha história, sobre esse mercado interessante que é o mercado digital. Eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Nossa, velho, demais, demais. Mano, você é um cara que palestrou aí em 2019 no Summit, fez uma palestra incrível. Você teve experiências no Japão, nos Estados Unidos? Exatamente. E provavelmente nesse ano de 2020 ainda vai voar para muitos outros lugares. E, cara, eu sei da sua história, te acompanho há muito tempo já. Você de verdade é uma referência. Obrigado. Eu queria que você contasse um pouco. Você tem um histórico de Globo, você tem um histórico de jornalismo. Queria que você contasse um pouco como que nasceu. Como nasceu o Cristiano Santos? Como nasceu toda essa sua trajetória, né? Que você veio de determinadas situações aí de construção que cada dia realmente você construiu mais do que 1%. Poxa. E queria ouvir de você o como tudo começou e como que você está alcançando aí essa projeção de conteúdo de LinkedIn, de redes sociais e tudo mais. Como que você abriu essa mente para navegar nesse mercado que hoje você está atuando, né? Boa, essa é grande, hein? Essa pergunta é daquelas pra gente pensar agora aqui e principalmente se inspirar, cara, porque o que eu acho mais interessante é que na minha carreira muita coisa aconteceu que na verdade eu não esperava, mas ao mesmo tempo eu senti uma necessidade de mudança. Eu sempre fui um cara muito inquieto por natureza. Eu sou daqui do interior de São Paulo, eu sou de uma cidade chamada Várzea Paulista, eu morei praticamente minha vida inteira lá, ela é vizinha de Jundiaí, então assim, até os meus 23 anos de idade eu morei em Várzea e o que acontece? Naquela época eu morava junto com uma tia minha, eu, minha mãe e meu irmão, minha mãe e meu irmão, morávamos na casa de uma tia minha, nos fundos, e aí essa minha tia tinha uma casa em construção. E assim, uns cômodos lá na frente da casa dela. E nessa casa, eu com 14 anos de idade criei uma escolinha. Eu criei uma escolinha, eu colocava latas e tábuas assim para as crianças de 5, 6 anos sentarem, era tudo parentes, assim, vizinhos, e aí eu ensinava eles a ler e escrever. E aí o que acontecia? Quando eu pegava e ensinava eles a ler e escrever, eu tinha tanta vontade de ter, assim, bastante alunos, que eu colocava, assim, até o nome dos alunos da rua, assim, as pessoas que participavam da escolinha, mas nunca souberam que foram matriculados nessa escolinha, né? Nossa. Eu só para fazer chamada, eu colocava uma listona. E a minha mãe, a dona Nair, que eu sempre falo dela, assim, nas minhas palestras e tudo mais, ela via e falava assim, calma, filho, um dia você vai ser professor de verdade, um dia você vai ter uma escolona, ela falava. E é muito engraçado porque, assim, a coisa começou a crescer, a coisa, na verdade, começou a virar, isso no ano de 2011. 2011, mais ou menos, 2011 para 2012. Porque nessa época eu estava trabalhando na Editora Globo em São Paulo. E aí o que aconteceu? Eu consegui esse emprego lá e tudo mais, comecei na área financeira, eu era estudante de administração e fazendo administração eu comecei a me apaixonar pelo jornalismo lá dentro da Editora Globo. E aí eu falei, vou trocar de faculdade. Troquei de faculdade, comecei a estudar jornalismo e teve uma vaga para poder fazer um recrutamento interno e nesse recrutamento era para trabalhar com uma área de pesquisa e compra de foto para revista. Então eu tinha que fazer assim, tinha que ser estudante de jornalismo, falar inglês e tal, eu tinha um pouquinho de conhecimento de inglês que eu estudei por conta, e aí eu fui fazer o teste e passei. E comecei nessa área de pesquisa e compra de foto. Eu não tinha redes sociais praticamente, eu tinha só o Facebook para poder encontrar fotógrafo internacional para comprar as fotos deles para as revistas. Isso em 2011, mais 2011, isso. Na verdade começa em 2009, e aí em 2011 mais ou menos, aí, então entre 2009 e 2011, 2 anos que eu fiquei nessa área, eu tinha lá uns 80 amigos no Facebook, e nisso eu tinha assim, eu seguia todas as empresas aéreas, porque eu sou muito apaixonado por aviação, eu gosto muito do assunto. O que aconteceu? Eu seguia essas empresas e uma tarde eu estava lá assim, trabalhando, de repente me aparece um post das linhas aéreas falando que eles tinham completado 8 milhões de passageiros no Brasil, que eles tinham transportado já 8 milhões de pessoas. Nossa. E a foto no Facebook deles era a foto dos funcionários em Campinas, lá no aeroporto de Viracopos, comemorando e segurando umas plaquinhas, escrito 8 milhões.
Aí eu olhei aquela foto assim tal e fiz uma brincadeira no comentário, né? 8 milhões? Acho que é hora de vocês fazerem uma promoção relâmpago de passagens por R$8. Será um sucesso com certeza. Parabéns, Azul. Eu lembro certinho desse comentário e nisso 9 pessoas deram like no meu comentário. E eu falei, putz, 9 likes? Eu peguei, o que eu fiz? Eu peguei e falei assim, acho que eu tive uma ideia boa, cara. Eu acho que eu vou tentar fazer alguma coisa com isso. Cheguei em casa e criei um evento no Facebook. Esse evento, quando eu criei, eu convidei meus 80 amigos, eu criei um evento chamado Campanha Passagens Aéreas a R$8. E aí eu falei assim, fomos nós que voamos, nós que merecemos comemorar também. Fiz uma brincadeira, né? Quando eu fui ver, tinham 29 mil pessoas convidadas. Nossa. E aí a coisa começou a viralizar, as pessoas começaram a marcar, a Azul fazia um post, eles iam lá e comentavam no post da Azul, não queremos essa promoção, queremos a campanha de R$8 do Cristiano Santos. E a coisa começou a crescer de um jeito que a Azul apareceu no nosso evento e falou, pessoal, iremos fazer uma promoção de R$8. Meu Deus. Falem quais trechos vocês querem voar e de volta. E aí as pessoas começaram a mandar os trechos. E quando foi dia 28 de maio de 2011, eles falaram, pessoal, iremos então amanhã, desculpa, 28 de maio, né? 28 de maio foi o dia que eles venderam, às 10 da manhã, era um sábado, eles avisaram, pessoal, hoje iremos vender passagens durante 1 hora, ida e volta por R$8. E aí o que aconteceu? Apareceu lá 10 horas da manhã, até eu consegui comprar, eu mostro esses prints nas minhas palestras e cursos, eu consegui comprar ida e volta para algumas cidades e tal, e nisso, uma amiga minha que trabalhava nessa época, no mesmo setor que eu, lá de pesquisa e compra de foto, a Solange Reis, ela pegou e falou assim para mim, posso contar a sua história para uma amiga minha da Época Negócios? Eu falei, pode. E aí saiu uma matéria na Época Negócios, eles me entrevistaram para o site, pedido no Facebook faz Azul vender passagens a R$8. Aí quando eu dei essa entrevista, o que aconteceu? O Canal Futura me ligou, Cristiano, poderia dar uma entrevista aqui também para um documentário que nós vamos ter sobre mobilizações em redes sociais? E lá vai eu gravar também entrevista de TV. E nisso eu peguei, depois de gravar essa entrevista no Canal Futura, tal, a coisa estourou e o RH da Editora Globo me chamou e falou assim, Cris, você poderia fazer uma palestra sobre isso aqui na Editora Globo no nosso dia digital para os jornalistas? E eu falei, eu nunca palestrei na vida. E eles falaram assim, é só você contar a sua história, como foi essa questão das campanhas de passagens de R$8 e tudo mais. E aí eu dei essa palestra na Editora Globo. Dei essa palestra, o que aconteceu? Depois de 2 semanas que eu fiz essa palestra, o RH me chamou de novo e falou, tinha um diretor presente que era um diretor de um novo produto lá chamado Mundo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nossa. Ele gostou da sua história e falou assim, queremos criar um cargo de analista de mídias sociais na Editora Globo. Então eles criaram um cargo de analista de mídias sociais, eu assumi esse cargo, eu falei, eu nunca estudei isso, eu nunca trabalhei com isso. O RH me falou assim, Cris, vai estudar, vai fazer curso, vai em eventos, a gente apoia você, mas vá aprender agora, porque agora você é o analista de mídias sociais da Editora Globo. Isso em 2012. Caraca. 2012 não, desculpa, 2011, que foi quando aconteceu a história. E aí nisso eu comecei a trabalhar com isso e 1 ano depois me convidaram para ir trabalhar com a Ana Brambila, que era uma editora de mídias sociais, que a Editora Globo também contratou e que foi minha grande professora de mídias sociais. E em 2012 eu começo a trabalhar com ela gerenciando as 16 marcas da Editora Globo nas redes sociais. Então assim, de uma maneira express, de uma brincadeira nas redes sociais, eu acabei assim me tornando analista de mídias e depois começando a gerenciar todas as marcas. E só para você entender, em 2014 eu começo a dar meus primeiros cursos e palestras sobre LinkedIn, que era uma rede que eu tinha um grande interesse. Eu crio um grupo no Facebook, olha que curioso. Eu criei um grupo no Facebook para falar de LinkedIn. Que é o LinkedIn de AZ. LinkedIn de AZ, boa. É um dos grupos um dos maiores grupos sobre LinkedIn do mundo, assim, no Facebook. Mas por que eu criei no Face? Porque é onde tem mais gente com dúvidas sobre LinkedIn. Eu pensei assim, eu vou criar isso daqui no Facebook para que as pessoas entendam como é que funciona o LinkedIn aqui e depois elas usem as dicas no próprio perfil delas. Então assim, isso cresceu, hoje tem 17 mil pessoas e naquela época que eu criei, a própria Ana Brambila falou assim, pô Cris, você poderia dar um curso sobre isso no Senac, na Casper? Eu tenho umas indicações lá. Ela me indicou no Senac e na Casper em 2014, eu fui dar minha primeira oficina no Senac, depois na Casper, e dessas oficinas e com o grupo LinkedIn de AZ começando a crescer e eu postando as minhas dicas de LinkedIn lá, muita gente escrevia assim, caramba, Cris, você é muito especialista em LinkedIn, vem aqui na minha cidade dar uma palestra. Meu amigo, 5 anos que isso já está acontecendo assim e eu não vi mais depois assim. A minha vida simplesmente ela aconteceu que nem um bolo de neve, assim, ó. Porque assim, uma bola de neve, né? Na verdade, né? Nem um bolo de neve. Misturei até porque foi muita loucura nesse tempo todo. Porque dessa brincadeira foi começando a crescer e aí foi onde em 2017 eu pedi demissão da Editora Globo, porque eu falei assim, editora, muito obrigado, mas eu acho que agora eu tô sentindo assim a necessidade de sair pra rua e ajudar mais gente ainda com o meu conhecimento. Eu tava assim cada vez mais apaixonado por esse mundo dos cursos, das palestras, da educação. E aí eu saí da Globo dia 7 de março de 2017, depois de 10 anos lá,
e criei o projeto Cris na Estrada, que é um projeto de um professor itinerante que viaja o Brasil e mundo para poder compartilhar conhecimento. Que inclusive você comentou, em 2019 foi o primeiro ano que eu comecei a levar esse conhecimento para os Estados Unidos e para o Japão por pessoas que me acharam através das redes sociais. Então, é muito louco, cara, contar sobre isso, assim, porque parece assim que é tanta coisa, mas ao mesmo tempo é um intervalo até curto de tempo. Você tem uma ideia de quantas palestras você já deu? Cara, já foram mais de 350, assim, palestras, cursos e tudo mais. Você sabe quantos dias tem um ano, né? Cara, 350 é muita coisa, cara. Pois é, se você pensar assim, a sensação que eu tenho às vezes no ano é que eu toda semana estou dando palestra, assim, na hora que eu olho a minha agenda, e assim, são mais de 350 treinamentos, impactando presencialmente, que hoje eu estou focado mais no mercado presencial, eu ainda não tenho produtos online, eu estou falando aí de mais ou menos mais de 30 mil pessoas impactadas, assim, presencialmente em eventos, em palestras, em cursos. Então, assim, para mim é muito louco, assim, porque também já foram mais de 3 mil horas de treinamento. Eu fiz um levantamento desde 2014, recentemente, para uma matéria que eu dei entrevista numa revista internacional, para uma revista de negócios de lá de Madrid, e aí eles me pediram esses números e eu não tinha essa noção, sabe? Nossa, cara, é muita coisa, velho. É bastante, cara. É enlouquecedor, mas ao mesmo tempo me dá aquela certeza de que eu tomei a melhor decisão em 2017 de, assim, sair com as portas abertas e falar, Globo, eu adorei trabalhar aqui, mas eu sinto que eu tenho um projeto lá fora. E eu acho que seguir essa intuição foi o que mais funcionou pra mim. Que demais, Cris. E me diz um negócio, você falou sobre a sua paixão no LinkedIn, mas a sua primeira ação de mídias sociais ali que você atuou na prática foi no Face, com a Azul, certo? Exato. E aí o que eu queria ver com você é o seguinte, essa iniciativa que você teve no Facebook, naquela época em 11, o LinkedIn já estava aqui no Brasil? Já estava. Já estava aqui no Brasil, né? Sim. E aí o LinkedIn você utilizava como, basicamente tinha o teu perfil ali, né? E você começou a basicamente, com esse grupo que você criou no Face, a dar dicas de como a pessoa modular o perfil dela. Foi mais ou menos isso? Exatamente. 2011 eu ainda estava muito usuário de Facebook, confesso para você, porque como eu falei, eu nem era da área de mídias, eu ainda estava começando a estudar jornalismo. E aí quando eu comecei a trabalhar na área de mídias sociais da Globo mesmo lá, em 2011 no mundo do sítio, 2012 com todas as marcas, em 2013, eu fui fazer um curso aqui em São Paulo com uma grande referência na minha vida, assim, que é o Pedro Caramês, que é um português que veio dar um curso aqui em São Paulo e ele é uma das maiores autoridades mundiais sobre LinkedIn. Caramba. E ele, assim, ele é o grande professor de Portugal, assim, eu tenho um grande agradecimento, assim, eu sou muito grato ao que ele me ensinou e ele sabe disso, a gente sempre se fala, mas o que é bacana é que ele foi um dos caras que me ensinou muita coisa, porque ele deu um curso em São Paulo no finzinho do ano de 2013 e eu e a minha chefe Ana Brambila, minha ex-chefe Ana Brambila, nós fomos lá fazer esse curso com ele para poder entender como a gente podia aplicar isso dentro da Editora Globo. Sim. Eu gostei muito do curso. Eu voltei, como eu falei para você, que em 2014, no comecinho do ano, eu fui lá e falei assim, poxa, aqui no Brasil ainda não estou encontrando muita referência sobre LinkedIn, vou criar um grupo para poder começar a conversar com as pessoas que gostam disso. Criei o grupo sem nenhuma intenção de, olha, eu tenho que ser um especialista em LinkedIn. O grupo começou como um grupo de discussão mesmo. E como eu falei, foi por causa desse grupo começando a interagir, as pessoas começando a tirar dúvidas e vendo a minha presença ali constante, que a coisa virou o que virou. Então, na verdade, eu começo a usar realmente o LinkedIn com mais força em 2013. Então aí eu já estou há 6 anos estudando essa rede de perto, desde o meu curso com o Pedro Caramês e da criação do grupo em 2014, 5 anos de grupo já. Nossa, que legal. E quando que você fez a primeira visita lá no escritório do LinkedIn? Cara, a primeira visita no escritório do LinkedIn, assim, oficialmente, foi em 2015, porque assim, nós criamos esse grupo lá no Facebook, começamos a interagir e em 2014 mesmo eu tive uma ideia de falar assim, vamos fazer um encontro presencial da galera? E nós marcamos no Starbucks. E o grupo era pequeno, nós fomos em 30 pessoas e tomamos um café no Starbucks e nos conhecemos pessoalmente. Aí no segundo encontro a gente foi numa hamburgueria em Moema. No terceiro encontro a gente foi numa padaria na Augusta. E aí no quarto encontro eu tive um contato com uma moça que trabalhou lá no LinkedIn, que é a Fernanda Brucisian, que hoje está na Resultados Digitais, é uma profissional incrível. E ela pegou e foi dar um treinamento lá na Globo sobre LinkedIn. E aí eu fiz contato com ela, contei do grupo e tudo mais, e a gente teve uma ideia em conjunto de repente fazer um dos encontros presenciais do grupo, que a gente fazia esses momentos, no escritório. E aí o quarto encontro do LinkedIn de A a Z, nós organizamos, era um encontro de 1h30 para ter uma palestra com algum funcionário do LinkedIn e se conhecer ali em 1h30 das 6 da tarde às 7h30 da noite. E a gente foi lá e começou esse primeiro encontro em 2015. E o que aconteceu, cara? Foi dando tão certo que a gente já fez até agora 9 edições. Vem pessoas de todos os estados participar. Você faz a cada 3 meses? Isso, o LinkedIn antes fazia 1 por ano. Hoje, por causa do tamanho do grupo e por causa da reputação que a gente ganhou junto ao LinkedIn, a confiança deles, a gente está fazendo 4 encontros
em média, por ano. A equipe nova de comunicação, assim, também está dando uma baita força pra gente. Hoje a gente tem 4 horas de encontro. É das 2 às 6 da tarde, com 2 palestras de funcionários do LinkedIn, com fotógrafa oficial do LinkedIn fazendo fotos de perfil da galera profissionais, para eles poderem, assim, tudo gratuitamente. Só que aquela coisa, como tem 17 mil pessoas no grupo do Facebook e no LinkedIn cabem 80 pessoas, as vagas acabam, assim, 30 segundos a 1 minuto. Então, a pessoa brinca, assim, que está mais concorrido do que shows de famosos e tudo mais. Mas é muito legal organizar isso, porque tem gente que realiza o sonho de estar perto do LinkedIn, ali, de estar perto de uma marca que eles confiam, que eles gostam e que sabe que tem o poder de mudar a vida das pessoas. Nossa, cara, muito legal, velho. E me diz um negócio, quando você vai organizar esses eventos no LinkedIn, obviamente que você alinha primeiro com o pessoal lá do LinkedIn, né? Faz esse evento. Eu já tentei até participar de um desses, porque sempre você tá mandando os invitezinhos ali e tal, grupo, cria os eventos no grupo. Cria os eventos no grupo. E aí me diz um negócio, você cria os eventos, faz essa organização toda e aí, beleza, no dia você encontra o pessoal na porta, como é que funciona? Boa, bem pensado isso. O que acontece? Primeiro que a mecânica é a seguinte, muita gente depois, assim, entre um encontro e outro, me manda bastante mensagem falando assim, Cris, quero conhecer o escritório do LinkedIn, me ajuda. E eu sempre falo pra galera, gente, oficialmente, o LinkedIn não tem um programa de visitas. E isso é uma coisa que eles sempre se posicionam e falam, nós somos um escritório de trabalho e tudo mais, nós não temos, assim, um programa para visitar o escritório. Então essa liberação que a gente tem é porque nós temos um grupo grande de fãs de LinkedIn que gostam de estudar sobre a rede e conseguimos então essa autorização para fazer os encontros. Então eu sempre falo pra galera, gente, quer de repente participar de algum dos encontros? Acompanhe o grupo LinkedIn Brasil de A a Z lá no Facebook. Não tem outra forma que eu consiga ligar para alguém lá dentro e falar, olha, recebe essa pessoa aqui, porque realmente é assim, é bastante gente. Então, para entender como visitar o escritório, a minha dica é, já fica lá no grupo LinkedIn de AZ no Facebook acompanhando. Eu sempre posto antecipadamente, quando o LinkedIn fecha a data comigo, 2, 3 meses antes, tem que ser tudo muito bem planejado com eles. Quando eles fecham a data comigo, a primeira coisa que eu faço, mando pra galera lá no grupo quais são as ideias de conteúdo que eles gostariam de ver no LinkedIn. Então é tudo muito colaborativo. As pessoas participam de uma enquete e falam quais são os temas que gostariam de assistir. Legal. Os mais votados eu mando pro LinkedIn, eles avaliam se eles têm algum profissional disponível naquela agenda, naquela data, para falar sobre aquilo e se tiver, geralmente eles dão atenção para os 2 primeiros assuntos mais votados. Então a galera já vai assistir aquilo que elas queriam. Isso é muito legal da parte do LinkedIn. E aí eu crio esse evento, faço as inscrições, vou avisando para eles por e-mail e no próprio evento lá do Facebook como que vai ser o encontro. Eu deixo assim, eu acho que eu mando de 5 a 6 e-mails para os participantes assim, semanais, para eles poderem saber como vai funcionar e estarem assim, bem brifados de como vai ser o encontro, para não ter nenhuma dúvida. Eu mando muita informação. E aí quando chega no dia, o que acontece? Eu chego lá 2 horas antes do encontro, já olho lá se tá tudo ok, lá com o escritório do LinkedIn. E aí, quando a galera começa a chegar, eu tô sempre ali. Na verdade, assim, ó, eu paro qualquer outra coisa que eu estiver fazendo, porque eu falo, agora é o momento do encontro com essa galera. Então, não só receber ali um por um, conversar com as pessoas um por um. Na hora que a gente abre a porta para ir pra sala, assim, de preferência, eu gosto de ficar na porta da sala e recebendo as pessoas antes de elas entrarem no evento. Que são 80, né? 80 pessoas. É Então, gente. assim, é muita gente. E, assim, e é legal porque, assim, vira uma grande festa. Porque as pessoas vão chegando mais cedo, tirando a foto de perfil lá com a fotógrafa, tem um mini estúdio montado no 23º andar do LinkedIn com uma vista incrível para São Paulo, tudo de vidro. E aí tem um logo gigante do LinkedIn, que é a atração turística também da galera. A gente fica tirando foto do lado desse logo, aí a gente vai fazendo fotos da galera, assim, também nos sofás, que tem as letras do LinkedIn almofadas. Então, é uma recepção com a galera. Depois eu faço a abertura do evento, assim, 10, 15 minutos, contando a história do grupo, alguns números que eu pego nos insights também, assim, do próprio Facebook sobre o grupo. Explico por que o maior grupo de LinkedIn está no Facebook. Então, assim, é muito legal porque eu vou ambientando a galera, começam as palestras, depois eles ainda têm um tour pelo escritório guiado com funcionários e também tem sorteio de brindes. Então, assim, é uma imersão e a galera fica pirada, assim, é uma delícia realizar isso aí. Cara, e qual que é o perfil da galera que vai? Geralmente, assim, é uma galera assim de comunicação, marketing, publicidade. Geralmente são pessoas que já estão atuando no mercado ou são estudantes dessas áreas e que já usam o LinkedIn, até por isso eles já estão no grupo ali atuando e tudo mais. Eles usam o LinkedIn e querem entender um pouco melhor sobre a ferramenta. Então é uma galera assim que geralmente já aplica de imediato aquelas coisas que elas vão aprendendo ali. E como ele é um encontro, que ele nasceu do encontro de networking dos membros do grupo, eu falo para todo mundo assim, ó, ele sempre vai continuar sendo assim. Gratuito e principalmente, como ele é um encontro dos membros, ele é livre. Ou seja, muita gente até pergunta assim, pô, Cris, você tem que dar oportunidade de quem nunca foi no LinkedIn e tal, você tem que de repente fechar só para quem nunca visitou. E aí eu sempre falo, gente,
não é um programa de visitas para o escritório do LinkedIn. Antes de ser uma visita lá, lógico que todo mundo quer visitar, conhecer, é um momento de networking e a gente reencontrar a galera que se conversa todos os dias no grupo e tira dúvidas. Sim. Então, se alguém já foi anteriormente e conseguir se inscrever dentro do prazo, ela vai ser muito bem-vinda até para ela conhecer as pessoas novas e as novas conhecendo as que estão mais antigas no grupo, porque ele é um encontro aberto. Eu falo que o dia que ele tiver uma limitação, ele já não é um encontro dos membros do LinkedIn AZ, daí já perde totalmente o conceito. Então, eu acho que é legal isso. É a naturalidade e o mais bacana, sempre a maior parte das pessoas que estão no encontro, quando eu pergunto lá, são pessoas que nunca vieram, nunca tinham ido no encontro. Então, de uma certa forma, tem sempre uma galerona que está conhecendo. Caramba, cara, que legal, velho. E agora, nesse ano de 2020, como que tá as suas metas aí? Cara... Toda semana você tá viajando. Exatamente. Eu vejo stories seus no aeroporto frequentemente. A gente se encontra em aeroporto, né? Às vezes Recentemente a gente se encontra em aeroporto. E aí me conta, como que tá aí essa previsão desse ano, assim? Você tá acreditando que vai ter bastante viagem? Você é um cara que já tá viajando aí nos últimos, como você disse, né? São 350 palestras nos últimos 2 anos. Ah, não, nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos. Mas aí a gente está aí falando assim, praticamente, pelo menos, no mínimo, aí uma palestra por semana quase, né? Se a gente pensar, cara, porque se um ano tem 52 semanas, então a gente está falando assim, semanalmente eu estou dando palestras, né? Exato, é muita coisa. Exatamente. E aí como que você equilibra isso? Você mesmo faz sua agenda? Você tem uma secretária? Você tá chique nesse nível ou não? Cara do céu, essa é a parte interessante que todo mundo assim até me questiona. Eu ainda sou sozinho nessa questão. Na verdade, assim, É a dona Nair? A dona Nair, ela nem gosta de celular, ela fala assim, ela falou assim, eu não quero trabalhar com essas coisas suas não. Ela fica vendo no computador em casa, às vezes mexendo assim, ela fala assim, Deus me livre. Minha mãe trabalha como auxiliar de limpeza, daí ela fala assim, prefiro ser faxineira. Faxineira não dá dor de cabeça assim não, que nem você não, Deus me livre. Quem fica fazendo slide pra palestra aqui, ela fala, né? E aí a dona Nair, ela sempre brinca comigo assim, que ela fala, você precisa de alguém pra te ajudar. Ela fala isso pra mim, né? Porque ela vê como é que é a pressão. Porque é agenda, apresentação... Agenda, apresentação, contrato, nota fiscal e toda a parte assim que eu já faço bastante, que é a parte de pós-venda, de atender todos os alunos. Você pode ver assim que às vezes eu posso demorar um pouquinho, eu faço um esforço bem grande, mas eu tento ao máximo responder todas as pessoas que me escrevem em redes sociais. No RD Summit, eu lembro, você teve mais de 99 menções. Na verdade, oficialmente, vou até te falar, foram 500 e poucas menções, porque tinham mais de 99 no Instagram e foram mais de 500 e pouco, cara. E eu respondi todas. Eu gastei umas 3 horas respondendo, mas eu falei, essas pessoas falaram comigo e eu quero respondê-las, e é uma coisa que eu valorizo muito. Só que enquanto eu estou respondendo as pessoas e participando dos eventos, eu preciso de alguém no back-office lendo meus e-mails, vendo essas negociações que estão vindo, os pedidos de palestras, de cursos. Então, para 2020, o meu primeiro plano é realmente agora ter uma pessoa trabalhando comigo. Eu já estou... assim, conversando com alguns profissionais para poder, de repente, assim, ser meu braço direito e me ajudar nessa parte operacional. Eu comecei esse ano também a contar com um designer, que, assim, tá sendo um cara incrível, assim, para me ajudar com o design das minhas palestras, design do meu site, um novo logo, uma nova marca, que inclusive eu vou lançar agora em janeiro. Então, assim, são novidades, assim, que estão para vir aí para 2020. Um novo logo, uma nova marca, uma nova identidade visual. E, assim, particularmente falando, como eu tô vendo as coisas crescendo nesse fluxo de palestras, cursos, eu já tenho palestras marcadas até agosto do ano que vem. Então, assim, tá brincando. já começou a fechar a agenda já para até o ano que vem, já tenho. E, inclusive, então, já tenho 2 viagens internacionais praticamente certas. Você não pode falar pra onde? Não, posso. Estados Unidos é uma delas, isso já está confirmado. 25 e 26 de abril eu estou em Nova York, participando do evento Conexão Brasil-Estados Unidos, da Simone Salgado, que foi o evento que eu participei esse ano e recebi o segundo convite dela. Que legal. E em agosto nós estamos fechando aí, quase acertando Angola, num evento de marketing digital em português, porque a galera lá também fala português. E agora também tem uma reunião agora em janeiro para Lisboa e Suíça. Então, assim, na verdade, 2020 eu imagino que vai ser talvez um foco grande do projeto Cris na Estrada Internacional, assim, que eu, na verdade, assim, eu peguei uma paixão incrível depois de ir pro Japão também agora, palestrar para brasileiros que moram no Japão. Apesar do perrengue que você passou com o tsunami. Foi tufão. Peguei um tufão, cara. Foi o pior tufão dos últimos 60 anos. Eu pousei e 2 dias depois esse tufão veio. E aí eu fiquei meio assim... tenso, porque uma das minhas palestras, inclusive, foi cancelada por causa disso, porque era no dia que o tufão estava passando. Nossa. Então eu perdi uma das palestras, assim, tal. Aí teve uma hora que eu até falei assim, gente, eu viajei quase 30 horas, assim, de avião, peguei 12 horas de fuso horário, mexeu minha cabeça, mexeu o jet lag, e eu pensei, será que eu não vou fazer nenhuma das palestras que eu planejei aqui, vou voltar pro Brasil sem ter feito o meu primeiro trabalho no Japão? Mas por fim foi só mesmo, assim, um susto. Assim, mas você viu tremer tudo de cima do prédio? Cara, na verdade, assim, o Tóquio, assim, balançou tudo. Na verdade,
teve um terremoto junto com o tufão, então assim, tinha hora que eu não sabia se estava balançando por causa do terremoto ou por causa do tufão, mas eu estava num prédio no 26º andar, porque a gente não podia sair do hotel porque eram ventos muito fortes lá fora, e eu assim no hotel, tentando trabalhar e fazer algumas coisas, daqui a pouco vinha aquele vento, batia na janela, aquele barulhão, aí começava assim o prédio para lá e para cá. E aí eu olhava assim, minha blusa pendurada num cabide, começava a balançar para lá e para cá, daí eu liguei em casa e falei, meu, eu não sei se eu vou sobreviver, porque eu falei, esse prédio vai cair. Aí meu irmão, não, Cris, mas os prédios daí são preparados. Eu falei, meu, nessa hora que tá balançando, você não quer lembrar de engenharia, cara. É um negócio assim, uma sensação de labirintite, uma tontura. E eu fiquei assim, tipo, umas 2h30 assim nesse balanço, cara, até o tufão passar mesmo. Cara, mas, assim, desesperador. Cara, é muito louco. É realmente, assim, estar do outro lado do mundo, assim, longe de casa e num lugar onde tá noite, aqui tá dia, mexe muito com a cabeça da gente. Mas o Japão é um país, assim, que eu recomendo pra qualquer pessoa, cara. Muito legal lá. É muito, assim. Tudo high-tech. Então, isso que é legal, é o high-tech misturado com o antigo. É uma coisa assim que você está atravessando uma rua onde tudo é tecnológico e daqui a pouco você vai num lugar assim, um bairro que ele é tudo antigo, com aqueles templos assim, centenários, e quando você chega lá eles não aceitam cartão de crédito, tem que ser só em dinheiro. É muito louco, eu imaginava que lá era tudo automático, né? Automático. Então assim, pra mim essa vai ser a nova função aí, é conhecer o mundo aí, aproveitando e passando a minha mensagem, inspirando pessoas. E a minha missão, inclusive, é resgatar a autoestima profissional das pessoas através da educação para inspirar e transformar a carreira e a vida delas. A minha ideia é justamente fazer com que o conhecimento que eu leve para as pessoas, isso possa resgatar a autoestima delas, porque elas falam assim, ó, com o que eu aprendi com esse cara, eu posso mais do que eu podia antes de saber essa informação. Então é esse tipo de resgate que eu quero ajudar as pessoas, com o que eu puder aprender sobre marketing digital, mídias sociais, marketing pessoal, personal branding. Puta, cara, e com toda certeza você tá conseguindo isso, velho. Poxa, obrigado, cara. E, meu, pra gente zerar, eu não quero dar tchau pra você nunca, porque é uma honra estar com você sempre, mas indicações. O que você indica de livros ou qualquer outra coisa? O que você tem de indicação aí pra gente de legal? Boa. Primeiro assim, ó, quando eu falo de livros, até nas aulas, quando a gente leva e tudo mais, não tem como assim a gente falar sobre fazer marketing em redes sociais sem falar do livro Marketing 4.0 do Kotler. Então, assim, o livro Marketing 4.0 do Kotler, assim, ele acaba sendo uma bíblia para nós, assim, que queremos falar sobre essa questão de humanização em redes sociais, sobre pessoas e não produtos. Então, assim, é muito legal as pessoas que querem trabalhar com essa área poder ler esse livro. Aliado a isso, o marketing de conteúdo do Rafael Hess, que assim, fala muito sobre essa questão de que o conteúdo vende, não mais apenas a propaganda propriamente dita. Sim. Também tem o próprio livro Nocaute, do Gary Vee. Então, assim, é um livro que eu já levei e nós já demos até de brinde para alguns alunos, assim, na sala, que o Nocaute fala muito sobre esse poder das mídias sociais e quais redes funcionam para o quê e tudo mais. Cara, eu gosto muito também do projeto do Estevão Soares Custódio, que agora tem, na verdade, um podcast muito bacana. O Estevão, inclusive, tem estávamos conversando aqui nos bastidores. Exato. Eu até falei assim que eu quero fazer essa homenagem pro Estevão, que é assim, é um cara que acredita muito no meu trabalho, e ele me deu de presente recentemente essa camiseta, e assim, essa camiseta é de um projeto muito lindo que ele tem, que se chama SMXP, Social Media Experience, e é um projeto onde ele está ajudando um monte de gente através de uma plataforma, depois eu até convido as pessoas a conhecerem, claro, numa plataforma, aqui embaixo. É smxp.com.br, é baratíssima, a galera até fala assim, gente, o valor que a gente paga versus o que eles recebem de conteúdo nessa plataforma semanalmente, com lives, com webinars, com podcasts, assim, vale demais o investimento e você aprende sobre mídias sociais e marketing digital. Inclusive eu fiz algumas live class com eles, mas mais do que isso eu participo desse projeto. Eu assim, sou membro com eles e aí eu tava lá no RD Summit, eles me deram essa camiseta assim e eu falei, olha, obrigado pelo presente, eu ia usar essa camiseta em momentos especiais da minha vida. E um desses momentos está sendo dessa entrevista aqui para vocês. E hoje eu vou também dar aula, eu quero estar vestindo porque eu gosto de vestir a camisa daquilo que eu acredito. E o SMXP é um projeto que eu acredito assim que está ajudando muita gente a começar do zero nessa área de marketing digital. Então sigam o Estevão Soares Custódio. Inclusive, tem também um podcast muito legal que chama Fala LinkedIn, que é do Pedro Caramês, esse português que eu comentei, que foi e é a minha grande inspiração. Então, segui o podcast Fala LinkedIn do Pedro Caramês. Assim, é tanta indicação, acho que tem o Ricardo Celso, @Ricardo Celso, @socialmediamas, do grande Ramon. É muita gente boa nesse mercado, realmente assim que eu teria uma lista gigantesca que a gente passaria a tarde aqui conversando, mas de verdade recomendo seguir essa galera porque ela já inspira e faz na verdade a gente ter muito conteúdo bom. Cara, chama o Rafael Hess, que eu tô tentando chamar ele para dar entrevista aqui pra gente.
Beleza. Chama ele aqui, por favor. Aí, Rafa, olha aqui, ó. Nosso amigo aqui falou muito bem do seu trabalho aqui. Deixa o meu convite também, isso é uma grande indicação. Inclusive, assim, ó, falando em indicações, eu tenho mais 2 nomes que eu acho que você tem que trazer aqui, se você não trouxe então ainda. Me fala. Cara, você tem que trazer 3 nomes. 3 nomes. Pra mim, você tem que trazer a Liliane Ferrari. Liliane Ferrari, que é uma Pinterest Market Expert e também palestrou no RD Summit. Legal. Você tem que trazer o Camilo Coutinho. Camilo Coutinho, Camilo Coutinho, olha aí, é uma indicação Camilo, minha aí, pelo ó. amor de Deus, você tem que vir aqui, Camilo cara. é um cara muito bom pra chamar e tudo mais. E você tem que chamar o Gabriel Miorim, que eu falei pra você, que é um designer que montou minha apresentação do RD Summit, que é um cara que tá estourando, porque o cara monta umas apresentações assim que ele vai muito além da criação. Ele consegue dar vida pro conteúdo. E eu acho que isso é muito importante pra nós que compartilhamos conhecimento. Gabriel, você vai ter que vir aqui, hein? Não vai ter como fugir, cara. Fechou. Cris, velho. Muito obrigado, rapaz. Passou rápido, né? Rápido demais, velho. Obrigado a todos aí. Obrigado por vir. Galera, sigam o Cris, acompanha ele na estrada. Ele vai montar muita coisa louca esse ano. Ele tá sempre postando, acompanha que vale muito a pena. Segue a gente aqui embaixo, se inscreve, acompanha a gente e até mais.